Meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Ricardo Leonarski e estou aqui hoje para apresentar o trabalho de implementação API C++ e HPX dos kernels NPB. Esse foi um trabalho desenvolvido na Faculdade de Sistemas de Informação da CETREM com a orientação do professor Dalvan Grieber e foi um trabalho feito no LARC. O trabalho foi estruturado em introdução, trabalhos relacionados, implementação, resultados e conclusão. O objetivo desse trabalho foi portar 5 kernels NPB para MPI C++ e paralelizar os kernels com HPX. Nos experimentos, nós avaliamos a versão original Fortran, comparando com a versão MPI em C++, e comparamos também a versão HPX com a versão MPI C++. O MPI é o padrão de fato da indústria. A versão que foi portada serve de base para novas paralelizações. Por exemplo, a versão HPX foi baseada na versão que foi portada do MPI. O HPX é uma biblioteca C++ para arquiteturas distribuídas e compartilhadas. Ele é bem mais integrado no C++ do que o MPI, provendo a abstração de uma memória global que você pode guardar objetos nessa memória, que são chamados componentes, e chamar métodos remotos nos componentes. Nós não encontramos na literatura algum trabalho que tenha paralelizado 5 kernels para C++ com MPI. Foi encontrada uma grande quantidade de trabalhos que utilizam o paradigma PGAS, que também fornece uma abstração da memória distribuída, como uma memória global. Tem um trabalho que utilizou o MPC++, uma extensão do C++, com suporte para PGAS, e portou 2 dos benchmarks para essa linguagem. A biblioteca Dash eu considero que seja a mais semelhante ao HPX de todos os trabalhos revisados, porque ela é uma biblioteca mesmo, C++, não é uma extensão da linguagem. Outro trabalho, agora de memória compartilhada, foi considerado relacionado porque nós usamos a versão sequencial como base para paralelizar com o MPI. Os benchmarks representam aplicações de dinâmica dos fluidos. Alguns estressam mais computação, outros estressam mais comunicação. O EP, por exemplo, é basicamente só computação. O CG realiza operações em matrizes, uma matriz distribuída, esparsa. O FT aplica o Fourier Transform, transformada rápida de Fourier, e é bem conhecido pela sua transferência massiva de dados, com coletivas Auto-All. Conhece outro benchmark que usa chamadas Auto-All e Auto-All-V para ordenação de inteiros entre os nodos. O MG resolve uma equação diferencial parcial e é conhecido por aplicar 3 stencils. Como já explicado, primeiro nós portamos os NPB de Fortran para C++, e tendo essa versão como base, foi feita a versão HPX. Foi preciso observar algumas diferenças entre as bibliotecas no momento de portar e de paralelizar. As chamadas MPI utilizadas no NPB são em sua maioria síncronas, enquanto o HPX é por natureza assíncrono. Para que se tenha uma comparação mais equivalente, foi preciso limitar um pouco essa sincronia do HPX, fazendo uso de barreiras para esperar os resultados das operações assíncronas. Um parse and receive do MPI foi mapeado para uma chamada de método do HPX. Esse método retornava uma feature, e então o código esperava até que o resultado fosse disponibilizado para continuar na próxima linha. Para os experimentos, foi usado um cluster de 4 máquinas, cada uma com 2 processadores Opteron de 6 núcleos. Cada nó possuía 32 GB de RAM e rodava o Ubuntu Server 2018. Cada benchmark na combinação de carga de trabalho e número de processos rodou 40 vezes. A distribuição de processos utilizadas foi round robin. Usamos a flag de otimização O3. Aqui então estão as versões dos compiladores, do OpenMPI, HPX e as demais dependências do HPX. Aqui nós entramos nos experimentos. Bom, como é possível ver, o C++ foi bastante similar ao Fortran, e essa semelhança aumenta conforme aumenta o número de processos. O CG-MPI, as duas versões escalaram até 8 processos. E com relação ao HPX, é possível notar que ele teve, com 2 processos, 20 segundos a mais do que a versão C++ MPI. Porém, com 16 processos, o HPX executou em 2 vezes menos o tempo da versão MPI. Uma desvantagem do HPX nesse caso é que o desvio padrão aumentou junto com o speedup, principalmente com 32 processos ali. No EP, o C++ teve um tempo de execução 1% menor que o Fortran, e isso provavelmente se deve a alguma vantagem do compilador C++ na computação do EP. Essa vantagem de desempenho do C++ também dá para perceber que acontece nas versões sequenciais. Dá para ver aqui que ele tem uma escalabilidade quase linear, devido a ser um embarcing paralelo. O EP foi o benchmark que foi mais equivalente com a versão MPI e HPX, porém, novamente, dá para perceber que com 32 processos, o desvio padrão do HPX aumentou bastante. No FT, o MPI C++ teve maior tempo de execução em média do que o Fortran, mas essa diferença vai diminuindo conforme o número de processos aumenta. Com 2 processos, a diferença é de 6%. Com 4 e 8 processos, já chega a 1%. E com 32 processos, a diferença é de 0,3%. Nesse experimento, o HPX atingiu um desempenho 3 vezes maior que a versão C++ MPI.
e isso com 32 processos. O MPI chegou a ter 50% maior desempenho, mas com 2 processos. E o HPX teve uma performance ruim, no geral, com números baixos de processos, principalmente com 2 processos. Ele nunca foi melhor que o MPI C++ com esse número de processos, em nenhum benchmark. Sobre o IS, com relação ao MPI-C comparado ao MPI-C++, não tem muito o que falar. As versões foram bastante semelhantes, como já era esperado, né? Porque não há muita diferença indo de C para C++, pelo menos no que toca ao uso do MPI. O IS, assim como o FT, fazem uso de chamadas MPI All-to-All, e por isso eles têm um comportamento de runtime semelhante. A melhor performance que o IS atingiu foi com 2 processos, e a performance mais baixa foi com 4, assim como aconteceu para o FT. A versão FT do HPX, com relação ao MPI, ele foi diferente. Ele alcançou picos em números de processos diferentes do que o MPI alcançou. O mesmo padrão de um aumento no speedup com relação ao MPI, e também um aumento no desvio padrão pode ser observado aqui no IS como no FT. O MG teve uma diferença muito pequena nas versões MPI, então eu acredito que não vale a pena abordar essas diferenças aqui, dado o pouco tempo da apresentação. Na versão HPX, nós tivemos que fazer um uso intenso de barreiras, e por isso a versão HPX teve uma performance mais baixa com relação ao MPI C++. Tivemos também um problema no código do MG, que impossibilitava o benchmark de rodar com processos maiores que 8. Ao término do trabalho, nós concluímos que, no geral, o HPX obteve maiores variações nos resultados, e as operações all-to-all tiveram maior desempenho no HPX do que no MPI. O HPX também sofreu com overhead com números baixos de processo, mais exatamente 2 e 4 processos. Nós verificamos também que o uso de métodos assíncronos fez com que o HPX tivesse maior desempenho que o MPI em certas situações, porém é preciso armazenar mais dados na memória. Como trabalhos futuros, nós temos fazer um profiling mais aprofundado dos benchmarks e fazer experimentos com clusters de maior porte. Aqui estão as referências. Meus agradecimentos a todos que de alguma forma ou de outra contribuíram com o trabalho, e a CETRAN e ao LARC pelos recursos disponibilizados. Meu muito obrigado também àqueles que assistiram à apresentação.